Os dados do relatório divulgado pelo Serviço de Proteção ao Crédito são referentes a junho de 2023 e revelam um aumento de inadimplentes tanto nos índices do Brasil como em Foz do Iguaçu em relação ao mesmo período do ano passado. No país, o aumento foi de 7,64% e na fronteira o crescimento chegou a 6,78%. O índice aqui em Foz do Iguaçu ficou abaixo da média da região sul e abaixo da média nacional. O gerente comercial da ACIF, César Ferreira, avalia os dados como positivo, apesar do aumento de consumidores sem condições de quitarem os seus débitos. Em comparado a nível nacional, ainda a gente está um pouco melhor, né? Em comparação, por exemplo, na região sul, que é composta por Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, foi de 7,48%. E em Foz foi 6,78%. Então, não é um número tão ruim, porque a gente já teve números piores no passado. Nos 6 meses, da comparação em relação aos 6 meses do ano passado, os números são bons ou melhoraram ou pioraram? Melhoraram um pouco. Então, o ano passado, a gente, no mesmo período, comparado a 2021, a gente teve 8,64%, que foi a média. Agora, nesse ano, que é de 2022, comparado para 2023, então, ainda teve uma queda. Então, se for comparar de quanto que normalmente aumenta o número de inadimplência no país. E tem uma explicação para isso? Não, acho que isso é bem tranquilo, isso é uma variação normal, até porque são números menores, né? Então, a gente passou por um período dificultoso, por aquele período da pandemia, teve uma injeção de valores nesse período, e isso muitas pessoas também, e seguraram também. Então, quando tem toda essa mudança estratégica com o valor sendo colocado, isso reflete no número de inadimplência. Então, agora, para o ano para o segundo semestre, pode ser que o número aumente um pouquinho, porque aí agora vai chegar a conta, né? O endividamento com os bancos é apontado como principal motivo, mas o que chama a atenção é a quantidade de moradores em Foz que não estão conseguindo pagar contas básicas, como água e luz. O maior percentual mesmo aqui sempre são os bancos, né? Em números aqui reais mesmo, 57,48% são bancos, mas também a gente tem aquelas famosas que são as utilities, por exemplo, água, luz, somente água e luz a gente já está com 8,43% de inadimplência. Isso é um número que tem que ter sempre um cuidado. Quando as pessoas não conseguem pagar, por exemplo, água e luz, que são contas básicas, aí a gente tem um problema. Mais ainda, por exemplo, no ano passado era um pouquinho maior, que era 9,5%. Agora a gente está com 8,43%. De fato, então, deu uma diminuída. Mas quando não se paga contas básicas, a gente tem que ter um cuidado. No comércio, em geral, está 7,77%, que é as contas de comércio. Tanto que para você ver, o comércio tem 7,77% em Foz do Iguaçu. Então, sempre eu falo que isso é as empresas que fazem uma boa análise de crédito. Quando você faz uma boa análise de crédito, isso reflete em toda a cadeia, né? Em toda a cadeia de inadimplência. Então, isso faz com que, por exemplo, os consumidores ficam menos inadimplentes e isso auxilia também. O SPC, quando a gente faz as inclusões, não é no intuito de você punir um consumidor. Quando você faz uma inclusão, você está auxiliando para ele não ficar endividado. Sempre a gente dá publicidade a esse relatório, né, de forma a alertar esses consumidores, né, e também a gente auxilia as empresas a sempre estar fazendo uma boa análise de crédito e também é importante também, muitas vezes, a empresa fazer a inclusão e fazer o registro. Agora imagina, se as empresas não fizessem o registro, como estaria a inadimplência? E não saberia. Então é importante ter esse número para as pessoas também sempre estar melhorando a educação financeira e utilizando as próprias ferramentas que tem no mercado para você não ficar ainda mais inadimplente. Então isso o SPC Brasil, as associações comerciais no geral, eles fazem muito bem.